Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Estamos de volta aqui para mais uma videoaula da série Editores de Textos com utilização do LibreOffice Writer. Eu quero apresentar nessa videoaula aqui como nós podemos trabalhar com a parte de formatação de bordas e sombreamento fazendo a utilização da ferramenta LibreOffice Writer, tá certo? Estamos aqui numa série de vídeos com a utilização desse poderoso editor de texto que nós temos aí gratuitamente disponível, tá certo? Então, vamos aqui para o computador que eu quero apresentar para vocês aí como fazer, então, bordas e sombreamento no Writer. Bom, pessoal, cá estou então no computador, onde eu tenho aqui o meu PDF com o exercício 7, onde eu quero trabalhar então a parte aí de bordas e sombreamento, como está colocado aqui nesses 4 exemplos que eu tenho aqui, tá certo? Esse primeiro aqui onde eu tenho todo o limite aqui nas 4 partes aqui do meu texto. Esse segundo aqui onde eu tenho apenas na parte inferior e à direita. Esse penúltimo aqui onde eu tenho um fundo na escala cinza. E por último aqui, não menos importante, eu tenho também a utilização, além de bordas, eu tenho essa parte do sombreamento aqui no formato 3D. Então vamos aqui no Writer que eu quero mostrar para vocês como realizar essa formatação aqui que nós temos nesse exercício 7. Então eu tenho aqui os meus exercícios que eu fiz anteriormente, tá certo? Então eu vou descer lá para me fazer agora o meu 7º exercício. Então na aula passada aí nós confeccionamos esse exercício 6 aqui. Eu vou simplesmente dar uma quebra de página aqui para mim trabalhar então com o meu exercício 7 aqui nesse caso. Então eu vou colocar aqui, ó, exercício 7, e aí eu vou, para poupar tempo aqui do vídeo, dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nesse meu texto, tá certo? Então eu vou selecionar ele aqui, ó, dar um Ctrl+C. Vou fazer utilizando aqui tabelas mesmo, ó, colocar uma única linha, uma única coluna, e vou colar aqui o meu texto. Vou colocar aqui essa régua num tamanho de mais ou menos 6,5 cm a 7. Então aqui agora, ó, eu posso vir com o botão direito do mouse, escolher aqui essa última opção, propriedades da tabela. Veja que eu tenho aqui algumas abas da minha propriedade da tabela, eu vou escolher essa opção bordas. Veja que eu tenho aqui a opção de trabalhar sem bordas, se eu der um OK aqui, ó, veja que o meu texto ali ele fica sem agora as bordas. No caso do PDF, essa primeira opção eu quero com esses limites aqui todos, então eu vou simplesmente com o botão direito aqui em propriedades da tabela e quero exatamente colocar então, neste caso aqui, as bordas em todos os lados. Nesse meu segundo exemplo aqui, ó, eu tenho então as linhas de contorno apenas na parte inferior e à direita. Então eu vou fazer aqui a mesma coisa, vou fazer a inserção aqui de uma tabela, vou copiar aqui o meu texto, vou diminuir aqui também para ele ficar mais ou menos, como está colocado no meu PDF, colocar ele um pouquinho mais à direita aqui, ó, para ficar adequado ali de acordo com o PDF. Agora eu tenho a opção, de colocar somente na parte inferior e à direita, que eu vou desmarcar essa opção aqui, ó, colocar sem bordas, que agora eu quero colocar apenas as bordas na parte inferior, tá certo? E aqui eu vou utilizar também na parte aqui à direita, tá certo? Então eu posso vir aqui com o botão direito novamente, clicar em propriedades da tabela, e eu vou simplesmente colocar aqui, ó, a opção inferior, a minha borda, e na parte aqui à direita. Se eu der um OK aqui agora, veja, eu tenho então meu contorno apenas na parte inferior e à direita. No meu terceiro exemplo, tá certo? Eu vou ter agora um fundo numa escala, numa cor diferente, tá certo? Então eu vou copiar aqui, ó, colocar primeiro aqui então a tabela e vou copiar aqui nesse caso, ó, eu tenho então agora um fundo com uma cor, tá certo? Então se eu observar aqui, ó, eu posso trabalhar aqui, ó, com o botão direito, propriedades da tabela,
E eu posso escolher então aqui, por exemplo, ó, a opção de plano de fundo, né? Que veja que está nenhum, eu quero trabalhar com uma cor, eu vou colocar aqui um cinza mais claro ou mais escuro, né? Vai depender aí. Eu vou colocar essa terceira opção aqui, ó, e vou dar um OK, né? Veja que agora eu tenho então o meu limite de sombreamento. Ele está um pouquinho maior aqui, ó. Tenho ele mais à direita aqui. Teve uma quebra de linha aqui, ó, aproximadamente nesse ponto, né? Então, para ficar de uma forma mais próxima ali do nosso PDF, eu vou colocar ele aqui então em aproximadamente 8 centímetros. Os demais aqui também para ficar no mesmo alinhamento, tá certo? Da forma que está colocado lá no PDF. Então, dessa maneira aqui, eu posso trabalhar então com a parte de limite de sombreamento. Eu vou arrumar isso daqui também, porque agora eu vou colocar nenhum aqui novamente e escolher a opção aqui à direita e na parte inferior. Aqui, ó. Opa, ele traçou aqui no meio. Vou dar um OK. Tá lá da forma que está colocado. Agora nós temos aqui esse último texto, né? Onde eu tenho aqui essa opção com a utilização aqui de um efeito tipo sombra, né? Aparecendo um formato 3D. Vou fazer aqui a inserção também de uma tabela. Vou colar o texto e colocar ele aqui com um tamanho também de 8 centímetros, como os demais. Aqui agora, né? Eu tenho uma linha nos meus limites aqui, né? De borda espessa. E aí, aquela parte ali do sombreamento. Então, eu vou vir aqui em propriedades da tabela. Eu posso escolher aqui, ó, a espessura, nessa parte da espessura da linha. Aqui eu posso colocar ela média ou espessa, né? Eu acho que espessa fica melhor. E aqui eu posso escolher o estilo de sombra aqui, ó. Essa segunda opção, com a cor, não é cinza, a cor é preta. Né? Então eu vou dar um preto aqui. Se eu quiser diminuir um pouco aqui essa distância, colocar, por exemplo, 10 centímetros e dar um OK. Então veja que agora eu tenho essa opção aqui dessa minha sombra conforme está colocado aqui no meu PDF aqui do exercício 7. Tá certo, pessoal? Fazer aqui, ó, aquela formatação aqui do exercício 7, negrito, não é itálico, aqui é sublinhado. Tá certo? Então, dessa maneira aqui nós finalizamos então a utilização de colocar bordas, sombreamento e também a utilização aqui de um plano de fundo aqui, né, com uma cor diferente que não o transparente que está colocado aqui no Writer. Tá certo? Bom, pessoal, então chegamos aí ao final de mais uma videoaula aí dessa nossa série de editores de texto com a utilização do LibreOffice Writer. Mostrei para vocês como fazer a formatação de bordas e sombreamento utilizando essa ferramenta para edição de textos. Vou pedir para que vocês deixem aqui um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse sobre editores de texto com a utilização do Writer. E se quiser também, pode deixar um comentário no vídeo aí que eu irei acompanhar todos, sem exceção. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula. Yeah.